E hoje a gente vai falar sobre maturidade emocional. Hoje, quando eu falo disso, vem tanta coisa na minha mente, vem tantos assuntos, vem trazer aqui, vem mostrar aqui uma nova forma de a gente poder se comunicar. E justamente hoje, quando eu abro aqui em Provérbios, e eu pego o Provérbios 26 do dia de hoje, tem uma partezinha aqui que tem tudo a ver com isso. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O que tem a ver a maturidade emocional quando a gente entra no relacionamento? Por que isso é tão significativo? Por que isso interfere tanto a ponto de destruir um relacionamento? Quando você vê, às vezes, a pessoa reclamando demais do que está acontecendo na situação que ela vive. Procurando outras pessoas para reclamar demais. Da onde ela vive e o que ela faz. Justamente é nesse ponto que pega a maturidade emocional. E a maturidade emocional, ela vai não só para o relacionamento, mas ela vai para a vida como um todo. Um jeito que você faz uma coisa reflete em todos os outros jeitos que você faz as outras coisas. Nós somos um ser único, um ser que ele é completo e a gente não consegue se dividir. Ou eu hoje, Márcia, sou mãe de uma forma e sou profissional de outra, sou a mulher de outra. No fundo, nós somos a mesma pessoa. Nós agimos com base em valores e princípios e pensamentos. Tudo que vem na nossa vida decorre disso, do que a gente pensa. E aí? Como que você está hoje? Onde está o seu pensamento nesse exato momento? Não tem como falar de pensamento e não falar de emoção e não falar de pensamento. Não tem como falar de maturidade emocional e não vincular ao que a gente pensa, ao que a gente acredita. Aos nossos sabotadores, às nossas crenças, a tudo que a gente carrega há muitos anos, como aquela caçambinha cheia, às vezes, de entulhos. Pois é, e é isso que a gente leva para um relacionamento. E por que a gente leva para um relacionamento? Porque relacionamento é onde mais a gente se expressa. Relacionamento é a porta onde tudo acontece na nossa vida. Relacionar-se é a mágica da vida enviada por Deus para a gente poder ter uma dinâmica de crescimento e evolução. É onde surgem os conflitos, onde surgem os confrontos. E justamente nesses confrontos que te tira do sério, que faz você dar aquele momento de quero, se pudesse, né, não me dá nenhuma arma, senão... É justamente naquele momento que você está sendo confrontado na sua razão, no seu ego, no seu orgulho, que você, caramba, o que eu preciso aprender com isso? Essa é a grande questão da maturidade emocional. Quando a gente não quer enxergar o que a gente precisa aprender, e sim, a gente quer pegar a bola e sair do jogo, quer pegar a boneca e dizer não brinco mais, é justamente que a gente é testado. Eu falo aqui, e aí vem até uma interpretação da constelação sobre isso. 2 crianças não casam. Quando a gente está numa forma de relacionamento, no início lá do namoro, e não sai daquilo, daquele ar infantil que a gente gera sobre as coisas, sobre a forma de pensar, as expectativas que a gente gera, a gente ainda está na nossa criança. Exigindo, fazendo exigências, fazendo birra, fazendo discussões naquilo que um adulto não faria. Mas por que a gente repete isso nos relacionamentos? Porque que volta e meia eu vejo casais que se degladiam nessa situação. Onde um e o outro ficam naquele jogo de empurra de emoções. Eu acho que é óbvio que ele tem que me entender, eu acho que é isso que ele tem que fazer, eu acho que é assim que ele tem que mudar, é assim que ele tem que se comportar, ele não pode mais fazer isso, ela não pode mais fazer aquilo. Cadê? Onde está a nossa maturidade de entender a nossa responsabilidade sobre o que a gente está cultivando ou não está cultivando? Sejam bem-vindas, meninas.
A maturidade emocional, ela traz justamente pra gente aquele ar de caramba, qual que é o meu papel sobre isso? Eu demorei um pouco para começar hoje a live, porque justamente nesse ponto eu peguei hoje uma conversa com minha mãe. E eu comecei a conversar com ela e ela ainda eles estão assimilando essa minha nova versão. A nova versão que largou a arquitetura, a nova versão que está disposta a estar aqui todos os dias semeando como realmente um plantio pequenininho. É um grãozinho, é um passo de cada vez. Eu falo isso para vocês e eu faço isso aqui também. Eu sei da minha lanterna, que pode ter uma pessoa aqui, pode não ter ninguém, pode ter 50 pessoas, mas eu tô fazendo um passinho de cada vez. Se uma pessoa daqui, se fizer sentido para ela essa palavra, fizer do dia melhor e ela puder passar para alguém, eu já fiz meu papel. Ou mesmo que para ela sirva apenas uma vontade de recomeçar, uma vontade de lutar, uma vontade de ver a forma diferente da vida, já valeu a pena. Eu estou vivendo o meu propósito, assim como você deve viver a sua vida, não a vida dos outros. Porque justamente quando a gente vive a vida dos outros e para os outros, a gente fica numa infantilidade. A gente fica numa imaturidade emocional. A gente não sai disso, porque a gente fica naquela troca. Eu vou fazer aquilo para ganhar uma estrelinha. Eu vou fazer aquilo, quem sabe daí eu vou ganhar aquele presente de Natal. A gente faz isso com as crianças, eu faço isso com os meus filhos, tem que até ter cuidado com isso. Exigindo trocas que são infantis. E a gente entra num relacionamento assim. Hoje eu entendo que eu preciso fazer a minha parte. Eu sou filha amada, assim como você também. Tiane, Beth, Franz, Flávio, todo mundo somos filhos amados. E nós recebemos igualmente, como nós somos criados à imagem e semelhança, é isso que eu acredito, todas as mesmas habilidades e características, um com os dons maiores, outros menores. Um com a habilidade de se comunicar, outros com a habilidade de mais ouvir, perceber, analisar. Nós somos pessoas totalmente diferentes. Existem aí os temperamentos totalmente diferentes de cada um. Existem os tipos de personalidade totalmente diferentes de cada um também. Assim como existe a pessoa extremamente executora, existe o outro comunicador, existe o outro que é mais analista, existe o outro que é mais estável. E a maturidade está em enxergar que isso está tudo bem. Essas diferenças são para somar, não para dar combate, para dar discussão, para dar guerra. Isso é aquela criança que ainda tenta fazer algo em troca. Me veio uma coisa agora para contar. Esse ano mesmo, foi o segundo dia da escola do meu filho. Ele chegou em casa e ele tinha uma marquinha no rosto, assim. E eu falei, o que aconteceu? Ele tá bem quietinho. Nada, mamãe, nada. Eu bati na mesa. Eu bati na mesa da escola, foi isso que ele me falou. E eu até achei que era, ele tava usando máscara, tava bem no início ainda da volta às aulas. Era o segundo dia de aula. Ah, eu só bati na mesa, ele com a máscara, quase quis ficar de máscara, não sei o que, enfim. Quando foi mais tarde, eu vi no grupo das mães, todo mundo tem grupo de mães aqui, né, recebe no WhatsApp, que tinha acontecido alguma coisa. Vocês sabem de alguma coisa que aconteceu hoje na turma deles? Que a professora foi sair da sala e parece que houve uma discussão, não sei o que, nananã. E daí eu fui questioná-lo. Daí alguém comentou, parece que dois coleguinhas, um bateu no outro. E eu fui questioná-lo. E ele olhou pra mim e não quis contar no primeiro momento, daí a gente insiste um pouquinho mais, fala o que aconteceu e tal. E ele falou, olha, mamãe, o coleguinha me bateu porque simplesmente eu disse que não gostava do desenho que ele gosta. Daí naquele momento eu falei, caramba, coisas de criança, né? Não gostou das coisas que o outro gosta e foi lá e bateu. Daí naquele momento veio inúmeras vontades assim, né? Inclusive de julgar, meu Deus, como essa criança está sendo criada, não sei o que, nananã, e blá, blá.
Eu disse, gente, não, cada um sabe do seu calo. O que eu passo pro meu filho agora? Daí fui mostrando pra ele, não é assim que a gente reage. Você acha correto o que ele fez? Não, não acho. O que você fez? Daí eu fiquei sabendo que ele também quis bater, enfim. Mas foi um grande aprendizado aquilo. Mas o fato é que as pessoas fazem esse mesmo comportamento nas suas vidas como adulto. Não batendo, mas às vezes agredindo verbalmente. Elas se sentem contrariadas, entram numa relação e elas querem ter razão sobre aquilo, e delas agridem verbalmente. Elas se calam, elas se fecham, elas chegam mais tarde, elas entram numa relação como competição. Não no jogo onde todos devem ganhar. Está se construindo algo juntos. Que está fazendo algo sólido para seguir adiante. Entra como uma provando um para o outro quem é maior na relação. A maturidade emocional, ela vai requerer de você disciplina. Para entender qual que é o seu papel, qual que é a sua responsabilidade sobre aquilo. E fazer, sim, o que você tem que fazer todos os dias. Mesmo quando você não tem vontade. Aí eu não tô te falando pra você simplesmente se humilhar, não. Às vezes você não tá afim de nada. Você tá afim de deixar pra lá. Mas você sabe que se deixar pra lá, aquela erva daninha, ela pode tomar conta. Você sabe que se você não olhar para aquilo que você não tem olhado há alguns anos, vai chegar um momento que você não vai mais dar conta daquilo. E daí eu falo na disciplina no relacionamento, não de você fazer pelo outro, mas fazer primeiro por você. Porque quando a gente perde o nosso amor próprio, a gente perde a nossa identidade, a gente não consegue continuar no relacionamento. Faz sentido isso pra você? Quando vem algo que confronta o que nós pensamos e a gente não tá seguro, não tá com a confiança em alta, autoconfiança, o autoamor, o autocuidado, a autoestima. Quando a gente perde essa disciplina de olhar pra gente se perde nos relacionamentos. A disciplina no relacionamento não é você fazer a vontade dos outros, mas você fazer as suas necessidades suas, de manter o seu eu preenchido. Corpo, não diz o paulistano, corpo, lá no interior de São Paulo, mente e espírito. Nós não vivemos sem esse tripé. Tira o corpo, tira a mente, ficou só o espírito? Não. Para a gente viver essa experiência na Terra, no mínimo a gente precisa desse tripé. Corpo, mente e espírito. E isso é tão profundo no relacionamento que a gente só consegue ter essa troca se isso começa a ser equilibrado na nossa vida. Mas começa pela gente. Começa no nosso entendimento, na nossa responsabilidade. A autorresponsabilidade sobre o que a gente faz. E daí vem um pouco antes. A autorresponsabilidade sobre o que a gente alimenta. A autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas. Sobre o que a gente consome. Sobre o que a gente pensa. Eu não consigo frear meus pensamentos. Minha mãe acabou de falar isso pra mim. Eu não consigo, eu fico pensando, daí vem toda aquela angústia da idade dela, de achar que a vida está acabando, todos aqueles, né? Aquela coisa que quem sabe, quem tá numa situação assim sabe que passa. Que já vi várias pessoas não estarem mais presentes, aí fica naquela ansiedade. Uma ansiedade que dá várias doenças físicas. Daí eu perguntei justamente isso. O que você está alimentando? Como que você está nutrindo isso? Ai, eu não assisto mais televisão. Ok, mas o que você está fazendo para isso? Corpo, mente e espírito.
Isso é tão poderoso, é tão único, é tão importante. Quando a gente começa a cuidar do corpo, que a gente entende que o que nós temos e compreende e percebe que o que nós temos é único, é nosso, que é um templo, que é uma joia. Não existe joia mais sagrada que o nosso ser. E só nós podemos fazer isso. E só assim a gente consegue estar disponível para um relacionamento com a maturidade necessária. Porque quando a gente preenche tudo em nós, as faltas que a gente tem, é nesse preenchimento dessas faltas que a gente consegue dar um passo além no relacionamento. Porque a gente não exige mais do outro. Você não precisa de ninguém para ser feliz, porque você já tem tudo. Você aceita outra pessoa fazer parte da sua vida. É muito diferente quando você despeja expectativa em cima de uma outra pessoa. Ai, quando eu casar eu serei feliz, quando você vou ser feliz, quando eu me relacionar dessa forma eu vou ser feliz. Eu espero tudo de um relacionamento, mas eu não estou resolvida. Eu não estou resolvido. E daí você joga toda aquela situação, aquelas expectativas, e você já deve ter ouvido falar, quanto maior a expectativa, maior o tombo, porque justamente você não preencheu em você primeiro. Corpo, mente e espírito. Se tem uma coisa que mudou completamente o meu relacionamento, foi entender isso. Eu fiz por caminhos diferentes. Eu comecei muito no meu corpo, eu dei um foco excessivo no meu corpo. Cheguei ao corpo que eu queria. Depois eu fui trabalhando minha mente paralelo com isso. Só que daí veio um grande baque espiritual. Aí eu colocar meus joelhos no chão. Foi isso que eu contei pra minha mãe agora há pouco, que ela não sabia. Só quando eu tive essa tríade completa de corpo, mente, espírito e atenção completa com isso, que eu hoje entrego o meu relacionamento e vejo uma leveza nele, vejo uma vontade de estar perto, mas necessidade de estar perto, mas não porque a outra pessoa tem que me dar, não. Eu já preenchi isso e é possível você preencher também. É possível você trazer isso para o seu dia a dia, com esse olhar. Primeiro em você. Esse foi o grande tapa na cara que eu recebi na minha vida. Já até coloquei uma postagem sobre isso. Foi uma das coisas que mais doeu uma vez, quando eu ouvi de uma coach, que era nossa coach de casal, era coach de casal da empresa. Ela falou pra mim, Márcia, sabe qual que é o problema? Eu tenho que ser muito sincera com você. E eu achando que ela ia falar que o problema era ele. Eu adoraria esperar aquilo dele, né? Ela ia dizer, não, ela vai complementar o que eu tô falando, que ele isso, ele aquilo. E ela vai dizer, realmente, o problema é ele. Márcia, você é muito pretensiosa. Eu levei muitos dias pra digerir isso. Ela falou pra mim isso e ainda falou mais. Você não sabe quem você é. O que a Márcia quer da vida? O que a Márcia gosta? O problema é você. Nós tínhamos um coaching de trabalho para trazer novos objetivos. Nós trabalhávamos juntos. Ainda trabalhamos juntos. Mas naquela época a gente estava no começo, assim, do pior fase do auge da crise. Foi em 2018 para 2019. Começou ali a borbulhar vários sentimentos, assim, de incompatibilidade, que as diferenças nossas estavam mais acentuadas, que a gente não conseguia se comunicar, que tudo virava farpas, tudo virava numa disputa quase de poder, ou disputa até de ego. Era o feminino e o masculino brigando o tempo inteiro. Duas energias que também se batiam o tempo inteiro. Hoje eu vejo todos os erros daquele momento ali. Mas naquele momento eu me colocava de vítima e procurava ele como culpado.
porque era o caminho mais fácil, era o caminho mais óbvio. Afinal, eu tinha razão. Ai, tô rindo porque a gente tem que levar umas bordoadas às vezes, né? Aquele presente torto que você ganha alguma vez na vida. Se você não ganhou um presente torto, conta aí pra mim. Um presente bem quadrado, que depois você fala, cara, como foi bom ter ouvido aquilo. Foi aquele dia que eu ouvi aquilo e eu não contei pra ninguém por muito tempo, porque eu fiquei remoendo aquilo. Quem é ela pra falar comigo? Eu já queria acabar o coach, eu não queria mais nem vê-la na frente. Óbvio que eu não gostei do que ela me falou. Mas tudo que eu não gostei tinha muita verdade naquilo. Eu não sabia quem eu era. E pra completar, ela ainda falou assim, se você acha que algum dia você vai mudá-lo, tira teu cavalinho da chuva. Você não vai mudá-lo nunca. Ele só muda se ele quiser. Se um dia aquilo fizer sentido pra ele. Se realmente aquilo doer profundamente nele e todas as outras, né, coisas fizerem sentido, ele pode provocar uma mudança. Mas você não muda ele. Você apenas tem controle sobre a sua vida. Ninguém muda ninguém. Só que a gente precisa levar às vezes, né? Porque a gente fica naquela esperança da situação. E quantos relacionamentos acabam porque o outro teve muita expectativa em mudar a outra pessoa. Achou que da forma como ela conduzia e agradava, ela ia mudar. Que ela ia dar dicas. Eu tenho que dar dicas, eu tenho que dar conselhos. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Daí eu vi que nem a posição de esposa eu tava de mãe dele. A mãe ainda, sabe? Aquela mãe meio narcisista que ainda quer pegar em cima dele. Com certeza. O como nos sentimos reflete totalmente na relação. Justamente o como a gente se coloca naquela situação e pega aquilo e diz, bom, o que eu faço com esse sentimento? E foi essa a grande chave. O que eu sentia no primeiro momento, eu decidi, preciso trabalhar minha comunicação, porque a gente não consegue mais conversar. Foi os primeiros formações que eu fiz lá em 2018, foi justamente nesse gargalo aí que me pegou, nesse calcanhar que me apertou. Que eu precisava ser diferente. Eu precisava me encontrar. Eu precisava amadurecer a minha identidade sobre aquilo. A maternidade fez várias mudanças na minha vida. Você para de trabalhar, você dá atenção aos filhos, de repente você se perde. De repente é tanto foco no que acontece que você esquece de você com você. Você se olha no espelho e não se reconhece. Você olha no espelho e pensa, eu sou essa pessoa agora, assim? Mãe, eu tinha uma carreira, não tenho. Eu tinha uma vida, não tenho. As coisas mudaram, não estou sabendo administrar. E você se perde. E pior, você começa a ferir ao seu redor. Porque daí as pessoas viram as culpas, os problemas do que acontece na sua vida. E você para de olhar para você. A reflexão de maturidade emocional que eu trago hoje é justamente esse olhar. Você. Qual é o devido tempo e a disciplina que você está fazendo hoje para cuidar de você? Na sua integridade, no seu templo, no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Todos somos perfeitos, criados à imagem e semelhança. E a gente esquece justamente disso, que a gente foi colocado aqui para algo muito forte. Um dos papéis é se relacionar, e é um dos mais importantes. O outro papel é você ser qualquer profissional, veterinário, arquiteto, administrador, psicólogo, médico. Você tem vários papéis aqui na vida. Mas você foi mandado a você. Você não existe outra. Márcia, não existe outra. Ilana, não existe outra. Não sei qual que é o seu nome. Mel. Não existe outra pessoa igual a você. Você com as suas características. Exatamente igual, perfeita. Do jeito que você foi colocado no mundo. Para algo muito forte. E justamente quando a gente encontra isso, que encontra a nossa essência, que encontra todas as respostas para as coisas que a gente colocava na relação, é que a gente vê que a gente ainda vivia uma relação infantil.
como criança. E daí você começa a assumir uma postura de adulto. Eu quero, eu permito, eu tolero ou eu não tolero. Isso importa pra mim, isso não me importa, isso me fere, isso não me fere. Isso me completa, isso não me completa. Isso me confronta e faz eu ir à frente. E é justamente esse ponto da relação. Quando você junta duas pessoas e entende que essas duas pessoas têm um papel enviado para evoluir, para crescer, para os dois ambos crescerem e se tornarem pessoas melhores em todos os aspectos da vida. Quando a gente para de falar, quando a gente evita as coisas, eu não quero falar sobre tal assunto com fulano, meu marido, se eu falar esse assunto com ele, dá briga, isso vai acabar com o seu relacionamento. Isso é imaturidade. E por que a gente não fala? Porque a gente quer esconder até da gente o que a gente sente. Mas o quanto mais a gente esconde e mais a gente não se enxerga, mais vai refletir lá na frente. Eu falei algum tempo atrás, deixa eu ver que dia é hoje, hoje é dia 26, 27, 26, né? 26 de julho. Há exatamente 2 semanas atrás foi meu aniversário de 43 anos. Nesses 43 anos eu entrei num outro setênio da vida, quer dizer, desde os 42, que os setênios são de 7 em 7 anos. Já dizia Rudolf Steiner, acho que foi do pai da antroposofia, falando disso, que a cada 7 anos a vida entra em novos ciclos. Esses novos ciclos que começam na primeira infância, do 0 aos 7, depois das 7 aos 14, dos 14 aos 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49. E assim sucessivamente. A cada 7 anos nós temos grandes mudanças na nossa vida física, mental e emocional. Por isso que a gente vai ficando mais maduro, vem a maturidade, vem a sabedoria, vem justamente essas zonas de confronto e conflito. Existe a crise de identidade, que ocorre na adolescência. Existe, pois, uma crise de alma, existe uma crise existencial, quer dizer, o contrário. Enfim. E uma crise de autenticidade. Quando a gente passa por todas essas crises até os 42 anos, e o grande foco da crise e o objetivo aqui é passar pela crise que eu passei e mostrar para você que foi uma crise. São marcos emocionais muito fortes. E justamente essas crises, a minha ocorreu dos 35 nitidamente aos 42 anos. Só que aos 40 eu consegui interrompê-la. Eu consegui quebrar essas crises, entender todos os propósitos e entender todos os processos que estavam acontecendo. Mas durante esse grande processo, e daí você conhece alguém lá aos 20 e poucos anos, aos 30, e você casa. E daí vem essas crises que as pessoas passam, internas. Crise em busca de um propósito de vida. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão? A minha crise era essa. A minha crise era estar chegando perto dos 40, quando eu estava com 37, 38, e entender que eu tinha metade da minha vida. Na minha visão, aquela pequena, naquele momento, é que eu estava chegando na metade. Eu teria mais metade até os 80. E aí, eu não estava feliz com a minha profissão. Eu não estava feliz com o caminho que eu estava seguindo. Eu estava infeliz no meu casamento. Eu estava infeliz com o meu corpo. Eu estava infeliz, eu vivia querendo me enquadrar em algum modelo. Até meu cabelo eu queria enquadrar em algum modelo. Que fosse como as outras mulheres são. E eu não olhava pra mim. Quando aquela pessoa falou pra mim, você é pretensiosa porque você não sabe nem quem você é, até hoje eu agradeço ela ter falado aquilo. Eu fui em busca disso. Veio até uma emoção aí. Porque foi um trajeto. Foi um processo. Bem dolorido. Foi um processo ter passado por todas essas crises emocionais. Foi um processo grande tendo entendido a minha responsabilidade sobre o que era meu, o que era do outro. A maturidade, quando você está num relacionamento e entende essas crises, você entende o que é seu e pega o que é seu e resolve o que é seu. Porque você tem 2 escolhas sempre. Ou você resolve o que é seu,
ou aquilo vai perdurar na sua vida e lá na frente você vai pagar a conta. Eu estava vendo isso agora exatamente, por isso que eu atrasei essa live. Quando eu conversava com a minha mãe tem 80 anos, vai fazer 80, ela não gosta que eu fale, viu? Ainda bem que ela não tá ouvindo, às vezes ela tá aqui, ai, mas ela não tá, ela tá lá nessa. Mas eu falo pra ela há muitos anos, porque eu sempre gostei de estudar comportamento humano, que ela precisava olhar com carinho para as coisas que doíam ela. E hoje, eu percebo muita dor nela física por problemas emocionais. Tanto que desde que eu cheguei eu disse, você não está com nada físico, você não precisa ir no médico. Hoje ela veio falar pra mim, nossa, eu comecei desde que você chegou a pensar diferente e eu tô me sentindo melhor. Eu não sou dona da verdade, longe disso. Mas a gente percebe que as pessoas adoecem pelo seu emocional não resolvido. E adoecem o sistema que elas vivem. Porque mina, sabe? Carrega as suas crises pro relacionamento. As suas crises pros seus filhos. A sua crise pro trabalho. A sua crise pra área financeira. A sua crise porque falta. Falta algo, as coisas não completam, as coisas travam. E fica aquela angústia. E daí, existe um ponto muito delicado aí. Porque as coisas começam a refletir tanto na sua vida, no seu corpo, que de repente a pessoa tá lá com 10 quilos a mais. De repente, ela perdeu a autoestima, não se cuida mais. Tá abatida, tá com uma aparência que nem ela gosta do que ela olha. De repente, a vida profissional dela vira um bater cartão. Sem objetivo nenhum. Porque ela perdeu, dentro dessas crises, o ponto que ela precisava agir. Mas sempre é possível mudar. Porque é uma escolha. É uma escolha olhar para aquilo e dizer, tá bom, eu faço alguma coisa com isso? Isso é meu? Eu posso fazer o que hoje que está no meu controle? E o que é do outro que eu deixo para o outro resolver? Uma das coisas que mais eu aprendi nessa minha crise era separar o que era meu e que eu precisava olhar para o nosso relacionamento e deixar com ele o que era dele, o que ele precisa passar ou precisava passar. Eu faço isso até hoje. Quando vem algo na nossa vida que eu disse, poxa, o que está acontecendo agora? Isso não é meu, é dele. Então deixa que ele resolva. Peço que Deus dê para ele orientação para ele. Eu não vou resolver. Eu não posso resolver. Quando você resolve algo do outro, porque daí você quer ser o adulto ou a sua criança que quer pegar a bola e sair do jogo, você quer resolver a vida do outro, você está dizendo para o outro que ele é incapaz de resolver os problemas dele. Fica gravado é uma informação que você bota para o sistema. Isso também é visto na constelação familiar. Quando você quer assumir a posição do outro, ou de mãe do outro, ou de pai da pessoa. Esses dias eu falei isso para um casal. Você não é pai dela. Deixa as coisas dela, responsabilidades que são dela. Assuma o seu papel na relação. Você é o homem da relação. Tudo que uma mulher quer é que o homem que pega e joga ela na parede e chama de lagartixa, não é mesmo? E ele deu risada, ele disse, nossa, Márcia, eu queria tanto que isso acontecesse, por que você não faz? Você que tem que fazer, não espere dela, não espere que ela esteja no momento, não, isso é o seu masculino, e deixa ela com a energia feminina dela, deixa ela tomar o espaço dela, cada um com o seu espaço, isso é maturidade emocional. É entender o seu papel, o seu compromisso, a sua responsabilidade com você. E quando você tá bem com você, aí você tá bem pro outro. Mas não pegue as coisas como fardos, porque a gente tem muito essa... Nossa, porque agora veio isso, agora veio meus filhos, o que eu faço? São escolhas. Escolhas. Hoje de manhã eu te confesso que estava um dia bem cansativo para ir malhar. Mas eu coloquei como meta que eu não ia falhar um dia na academia aqui.
E eu tô. Desde domingo, quando eu cheguei aqui, até sexta-feira eu pretendo, antes de viajar, todos os dias, 5h30, toca o meu despertador, eu dou uma olhada nas crianças. Hoje o Kenzo acordou 2 vezes nesse horário, quando tocou o despertador. Eu esperei ele dormir, mas 6h15 eu tava lá. Tava lá. E a academia hoje estava lotada e eu fiz um treino excelente, um dos melhores que eu já fiz. Porque isso depende de mim. E eu convido você a pensar no que depende de você. O que depende de você hoje? Para sair do resultado que você está tendo. Porque o resultado que você está tendo está vindo de algo que você está pensando, da emoção que isso está gerando e da ação que você está fazendo ou não. Exatamente está ligado lá. Não dá para dividir, você não é uma máquina, eu não sou uma máquina. E se eu consigo observar isso, para você é só um treino. Treine isso. A diferença de uma pessoa para outra é simplesmente a habilidade de compreender o que é dela, o que é do outro. E não é ser egoísta, não, alguma coisa que te contaram lá atrás, não. É simplesmente você colocar você ali, na sua posição de vida, na sua posição de caminho, na sua posição que você quer. Ah, gente, isso é libertador. E é transformador numa relação. Esse mesmo momento que eu tô aqui longe do meu marido já há alguns dias, e a gente vai voltar sexta-feira para São Paulo. Ontem foi tão legal, assim, a gente tá voltando a uma coisa que a gente fazia lá no começo do namoro. A conversar e se admirar pela internet. Eu sinto no olhar dele, e eu no olhar com ele, como a gente tá junto mesmo estando longe. Era essa sensação que eu tinha no início do namoro. Só que lá no início do namoro, eu vim com muitas expectativas de uma criança. De uma criança... As crianças, né? De uma criança que ainda queria fazer várias coisas pra mim, pra ele, pra não sei o quê. E eu fui aprendendo. E todo mundo é capaz de aprender. É possível, sim, a gente olhar para situações e fazer dela uma limonada. Todas as situações da nossa vida. É a forma como a gente olha. É a forma como a gente enxerga. Esses dias eu vi o Marcos Rossi falando e foi tão forte. Quem não conhece Marcos Rossi, até falo pra você seguir. Acho que Marcos Rossi Oficial. Ele é um palestrante e tal, ele não tem os braços nem as pernas. E muitas das coisas que ele joga já na cara é assim, você reclama de tanta coisa na sua vida, vai falar o quê? Dele. E eu? Eu não reclamo de nada, não. E é a mesma coisa que eu levo pra minha vida. Se eu tô aqui, se eu tô tendo todas as oportunidades, por que não fazer as coisas? Pra fazer minha vida melhor. Pra fazer a vida do outro melhor. Porque a gente acha às vezes que a gente tá fazendo só pra gente, mas a gente interfere em tudo. Qualquer decisão sua hoje está interferindo em várias gerações. Assim como, se você pensar lá atrás, aonde você está hoje, foi alguém que decidiu. Alguém decidiu conhecer a sua avó, alguém decidiu conhecer a sua mãe, alguém decidiu ou não aquele encontro, alguém decidiu, alguém escolheu e você nasceu. Nós somos resultados de várias escolhas, de várias ações. Só que hoje a gente tem a opção de fazer de uma outra forma, muito melhor, com as nossas possibilidades, porque eles fizeram melhor nas possibilidades deles. E isso é você enxergar de uma forma mais madura todos os objetivos que vêm na vida, os desafios que vêm na vida. Muito bom estar aqui com você nessa quarta-feira, eu tô perdida já. Não, hoje é quarta ou é terça? Terça-feira. Terça-feira, 26. Muito bom estar aqui. Gratidão por essa manhã, gratidão por falar sobre maturidade. Pense em você. Não esqueça, corpo, mente e espírito. Seu corpo é seu templo. Ele merece ser cuidado da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. A sua mente merece ser alimentada por tudo que você nutrir hoje. Você vai gerar todas as emoções e as ações em relação a isso. E o espírito nem se fala.
Ele é a grande chave, ele é o grande mestre. Quando você cuida do seu lado espiritual, é como se você pegasse todo o seu templo e fizesse um grande laço vermelho. É isso que eu vejo. O espiritual é como se você pegasse um grande laço ou aquela caixa dourada e botasse a joia mais preciosa. Você.